começar a conversar com vocês sobre o tal do sistema holístico. Acho que quem nunca mexeu nesse universo de application não sabe muito bem, né? Ver esse nome fica, que é sistema holístico? Mas, para quem já está aí começando a entender das applications, vocês já sabem que sistema holístico é a forma de avaliação que as universidades têm para te deixar entrar na universidade lá, né? Que é completamente do nosso sistema aqui. Enquanto aqui a gente basicamente tem o Enem ou tem algum vestibular, né? E aí você tem lá o SISU, bota a sua nota, tem a nota de corte, ou você passou ou não passou. Tchau. Só isso que é avaliado, né? Lá não. Lá tem o sistema holístico. Holístico tem a ver com whole em inglês, no sentido de todo, sabe? Porque é justamente isso. Eles avaliam um aluno como um todo, eles tentam avaliar o aluno em várias esferas diferentes. Então, não é só a nota, tem também nota, mas não é só a nota. Eu falo que ele é um pacote. Antigamente, era literalmente um pacote, os alunos mandavam um envelope para a universidade, com as redações, com as notas, com tudo ali dentro, sabe? As cartas, era tudo no envelope, num pacote mesmo. Hoje em dia, é um pacote virtual, né? A maioria das applications é feita pelo Common App. É um site, a gente tem aula sobre isso e a gente vai ter mais aula específica sobre o Common App, mas é um site onde vocês sobem todas essas informações que precisa, desde as cartas de recomendação até as suas notas, suas redações, tudo vai por ali. Então, assim, basicamente, o sistema holístico é essa ideia de avaliar o aluno como um todo. E quais que são os pilares desse sistema holístico? Provas, falei que não é só nota, mas tem nota também, né? Por enquanto, ainda não tem muito como fugir de... Tem que ter alguma avaliação formal, né? Então, as provas padronizadas, que são, basicamente, SAT e TOEFL, tem algumas variáveis aí, no próximo slide nós vamos conversar sobre isso. Temos o transcript, que é como é que chama? Histórico escolar. Então, é um dos documentos que vocês têm que enviar, seu histórico escolar. O School Profile, que é um perfil da escola, School Profile, que é um documento da escola para que a escola meio que dá o background dela, sabe? Eles explicam como que a escola funciona, como que é o sistema deles. Vou falar mais sobre isso. GPA, famoso GPA, é a média das notas da escola. Lá ele é calculado de uma forma diferente, então a gente vai ver aqui, às vezes dá uma certa confusão na forma do cálculo e tal, mas nós vamos conversar. Currículo, que é interessante, né? Às vezes a gente aqui no Brasil não tem muito né? Não existe isso do aluno fazer um currículo, mas você faz um currículo, que depois eu posso até subir modelo para vocês lá na plataforma. É um currículo com seus dados, com as suas atividades, com toda a informação que você tiver sobre a sua vida ali até aquele ponto da application. As atividades extracurriculares, vamos falar especificamente delas. Elas também dão, assim, muito pano para manga, porque tem muitas questões, o que é bom, o que não é bom, que tem alguma atividade melhor que a outra. Os essays, que são as redações, importantíssimas, nós vamos conversar sobre isso. As cartas de recomendação, que são literalmente, né, professores ou coordenador e tal, recomendando você para a faculdade. E as entrevistas. Então, vem comigo, vamos conversar sobre cada um desses pontos. Começando pelas provas. A gente tem aí o SAT, que é uma prova, o povo chama de Enem americano, né? É uma prova padronizada, que os próprios americanos também fazem, então não é só para aluno internacional, os próprios americanos fazem, e ela tem basicamente duas sessões, duas partes, sessões tem mais, mas tem duas partes, uma de inglês e uma de matemática. É uma prova realmente super padronizada. Ela tem o estilo de questão, os estilos do que eles perguntam, é sempre do mesmo jeito. Amanhã, nossa aula específica sobre isso, nós vamos conversar demais sobre a prova. Tem também o ACT, que é um pouco
pouco menos comum. É mais comum fazerem o SAT do que o ACT. Uma das razões é que ele tem coisa a mais, ele tem mais conteúdo, né? Porque além do inglês e da matemática, tem uma parte também de ciências. E aí eles têm algumas diferençazinhas aí em questão de tempo, questão de valor, questão de tempo que eu digo de tempo por questão, sabe? O ACT é um pouco mais apertado. Então, assim, ele acaba sendo um pouco menos comum. Eu, particularmente, especialmente para aluno internacional, para a gente aqui, eu acho que o SAT funciona melhor. Por ser mais direto, por ser extremamente previsível e por só ter essas duas partes. Só tem inglês e matemática. Então, fica mais tranquilo, sabe? De treinar para ele, de aprender a trabalhar com ele. Além disso, a gente tem o TOEFL também, que é a prova mais comum para ser feita. É uma prova de fluência de inglês. Então, essa só os estrangeiros fazem, né? Essa é a prova de fluência americana, não precisa fazer. É uma prova de fluência que basicamente testa, como toda prova de fluência, as 4 habilidades. Você tem aí reading, listening, speaking e writing. E realmente ele é uma prova para mostrar para a faculdade que você consegue acompanhar, né? Que você consegue assistir às aulas e tal. Eu escolho falar mais sobre TOEFL e dou aula especificamente sobre TOEFL porque é a prova mais aceita que tem para a parte de fluência do inglês. A gente tem opções também com o IELTS, que é uma outra prova de fluência. Ela é britânica, ela é de Cambridge, a Universidade de Cambridge que faz ela. Então, ela é um pouco menos usada nos Estados Unidos. E temos também agora o DET, né, o Duolingo. Muita gente falando sobre o Duolingo English Test. Já tem bastante assim, né? Tem algumas universidades já aceitando ele, especialmente por causa da questão da pandemia. Não vou entrar muito nisso, não, porque nós vamos ter uma aula só sobre TOEFL, e aí eu vou conversar um pouco mais sobre essas diferenças para o Duolingo, qual será que é melhor fazer, como que resolve isso, sabe? Mas, então, assim, tem também essa opção, porque o Duolingo, a vantagem maior dele é que ele é bem mais barato, né? Ele, salvo engano, é $45, enquanto o TOEFL é 215, é sofrido para o bolso. E o Duolingo tem jeito até de conseguir ele de graça, né? Se a gente pesquisar aí, eu imagino que tem gente aí que saiba, né? Tem como você, lá pelo aplicativo, você chega num certo nível e consegue ele de graça. O problema dele é que ele não é amplamente aceito. O TOEFL é daqueles, assim, não tem dúvida, qualquer universidade vai aceitar. O Duolingo você vai ter que pesquisar onde aceita e onde não aceita. O segundo ponto que a gente tem aqui é o transcript. Transcript é basicamente o histórico escolar. Não é que ele é exatamente um pilar da application, mas ele é um documento que você tem que mandar. O transcript, ele é seu histórico da escola. Aqui, eu já tive que pegar meu histórico quando eu entrei na faculdade aqui no Brasil. Você vai lá, tem um papel formal da escola com a tabela, com as suas notas todas certinhas, né? É a mesma coisa. A única diferença aqui é que o high school, o ensino médio deles, é do 9º ao 3º ano. Então, o transcript tem que ser do 9º ao 3º ano, tem que pegar o 9º ano também. Provavelmente o único documento da application que tem que ser tradução juramentada. Outros documentos, aí varia, tem universidade que às vezes pede, tem universidade que não, mas o transcript é um que não tem muita escapatória, tem que fazer tradução juramentada, que é aquela que você tem que mandar para um tradutor juramentado, que é um tradutor, tipo, ele tem como que fala? Tipo, uma autorização do Estado para fazer aquela tradução de forma oficial, então ele tem um selo e tal. Basicamente, transcript é isso, é seu histórico escolar. Temos aí também o School Profile, que também é um documento. O School Profile, ele é tipo um documento de informação da sua escola. É onde eles vão falar como que a escola é, se ela é grande, se ela é pequena, como que é o sistema de avaliação, como que a escola funciona. Para que isso? Para os admission officers que estão te avaliando terem uma noção, por exemplo, se eles olham as suas notas e veem lá a sua média, e lá no School Profile explica como que é o sistema de avaliação, eles conseguem ter uma visão melhor
do aluno e da escola. Se aquela nota dentro daquele perfil da escola é uma nota boa ou uma nota ruim. Tem algumas escolas que já até tem isso pronto, sabe? Tem escola que já meio que está acostumada e tem esse documento pronto e eles enviam lá na sua application. Tem escola que não tem, você vai ter que pedir, eles fazem, ou até mesmo você pode preencher o School Profile. Eu acho que School Profile é uma coisa que vale talvez uma aula sobre ele, sabe? Depois a gente pode especificar. A maioria dos pilares aqui, na verdade, vai valer pelo menos uma aula sobre eles. Então, aqui hoje, eu estou dando uma geral nesses principais pontos, mas a gente vai ter aula, igual vai ter de SAT e TOEFL, também vai ter uma aula só sobre carta de recomendação, só sobre redações, sobre os pontos específicos, porque, como eu falei, a ideia agora com essas aulas ao vivo é a gente poder aprofundar mesmo em cada assunto que tiver para a gente falar dentro da application. Beleza, depois do School Profile, vem o GPA. O GPA, gente, Grade Point Average, ele é a sua média, é a média da escola, que aqui é calculada de forma mais simples, né, tipo de porcentagem. O nosso ano é sempre de 0 a 100, quer dizer, tem lugar que é 0 a 10, né, mas normalmente é 0 a 100, e então é calculado com porcentagem. O que acontece? Lá não é assim. A média escolar lá, para começar, que ela é de 0 a 4. A escala é de 0 a 4. E lá eles têm essa questão do GPA weighed e unweighed, que quer dizer, o com peso, weighed, é porque eles podem levar em consideração umas matérias extras, umas coisas a mais que o aluno faz dentro da escola. Tipo, eu não sei se vocês já ouviram falar de AP, que são umas matérias tipo avançadas dentro da escola que o aluno pode fazer. Então, algumas coisas avançadas que lá os alunos têm opção de fazer na escola entram nesse cálculo do GPA. É por isso que às vezes vocês vão pesquisar e vão ver aluno americano falando assim que o GPA deles é 4.1, 4.2. Eu tive aluno um ano passado que ele estava lá, brasileiro, mas estava lá nos Estados Unidos, estudando numa boarding school. Ele fez o high school todo lá, então, né, era tudo do jeito americano, e o GPA dele era 4.1, por causa dessas aulas a mais. O que acontece, gente? Por que dá a polêmica? O nosso GPA aqui no Brasil, ele é só unweighed, né, porque a gente não tem AP, não tem essas aulas avançadas. E aí, o brasileiro sai prejudicado no GPA, sabe? Por causa não só desse negócio de ser weighed e unweighed, mas por causa do nosso sistema, sabe? Eu sei aqui, se vocês devem estar em high school, vocês vão saber também, um aluno que vai bem na escola, é normal ele ficar, tipo, nos 80%, por aí, né? Não é tão comum muitos alunos tirarem 90, 90 e tantos. Então, assim, para mim, um aluno que tira 80, 80 e poucos, é um aluno bom, ele é esforçado e ele é bom, né? No sistema brasileiro. Só que na hora que traduz isso para o GPA, não dá bom. Deixa eu mostrar essa tabela de conversão para vocês, gente. Olha isso aqui. Cadê? Aparece minha setinha aqui? Aparece. Um aluno que tira entre 80% e 82%, o GPA dele é 2,7. Essa tabela é um exemplo, tá, gente? Tem outras, tem um pouquinho de variação na tabela de conversão, mas essa aqui é uma base boa. Então, olha só, um aluno bom aqui do Brasil, um aluno que tirou 80 e poucos %, ele vai ficar entre 2,7, 3 ponto pouquinho, que não é um GPA bom, né? Para os padrões deles, não é um GPA bom. Ah, claro, mas eles consideram que a gente é aluno internacional? Sim, consideram, claro. Como eu disse, application com o sistema holístico, lá vocês não são só a nota. Eles sabem, né? Vem o pacote inteiro. Então, eles sabem que aquela nota que eles estão avaliando é de um aluno internacional e tal. Mas mesmo assim, gente, o GPA, a gente sai prejudicado. A gente não se dá muito bem na conversão do GPA. O que é uma das razões porque eu acho tão importante fazer as provas, fazer o SAT. O SAT é a melhor forma que o aluno brasileiro tem
para mostrar o lado acadêmico dele. Porque você com um GPA fraco, mas com uma nota boa do SAT, você mostra, tipo, tá, eu sou aluno internacional, meu GPA não é legal mesmo, mas olha aqui, numa prova padronizada que os americanos também fazem, eu consegui bem. Eu consigo tirar a nota boa. Então, claro que isso faz diferença na sua application. É uma das razões por que eu defendo fazer SAT. Eu vou falar rapidinho aqui com vocês sobre o cálculo do GPA, só para vocês terem uma noção. Primeiro de tudo, vocês têm que saber que normalmente cada universidade calcula, sabe? Baseado no transcript, no seu histórico escolar, eles próprios calculam, eles têm a forma deles de calcular. Normalmente você não precisa ter uma preocupação em oficialmente calcular o seu GPA. Mas, para você ter uma noção, além de ter... tem calculadora, né, no Google, né? Se você colocar GPA Calculator, você vai achar calculadora que você joga lá as notas e vai calcular automaticamente para você. Mas eu vou dar uma geral de como que calcula GPA. Olha só. Você vai selecionar lá as matérias todas lá do seu transcript, e vai colocar suas notas nessa escala de 0 a 100, né? Porque para conseguir fazer essa tradução, essa conversão do GPA, então põe de 0 a 100. Aí você vai usar aquela tabela, essa aqui, e aí o que você tem que lembrar? A gente calcula trimestre a trimestre, ou bimestre. Eu não sei como é que é a escola de vocês. Eu sou de Belo Horizonte, aqui as escolas são todas trimestrais. Então, você pode calcular por trimestre ou por bimestre. Vamos supor, essa aqui são as notas do ano inteiro de uma aluna na escola. As notas de química. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Vamos calcular o GPA do primeiro bimestre dela. Você pega, por matéria, você pega as suas notas e converte usando a tabela. Então, 88 vai dar mais ou menos 3,3. 90 da matemática vai dar 3,7. 50 do português dá um belíssimo 0 de GPA. E 69 dá 1,3. Beleza, você vai somar, deu 8,3. Dividir pelo número de matérias, deu o seu GPA do bimestre 2,75. Fez sentido? Aí você tem que calcular de todos os bimestres e fazer a conta. Sempre calcula e divide pelo número de bimestres, né? Você soma e divide, por exemplo, são 4 bimestres, divide por 4. Se for escola que é trimestre, divide por 3. E aí você chega no seu GPA do ano. Fez sentido? Espero que sim. É muito cálculo, né? E eu sou de humanas, então, assim, não sou muito boa nessa parte, mas basicamente é isso. Você calcula por bimestre, soma tudo, divide pelo número de matérias, depois junta os bimestres, divide pelo número de bimestre, você vai chegar no seu GPA. Lembrando que ensino médio começa no 9º ano, então o seu GPA vai ser calculado do 9º ao 3º ano, beleza? Essa é a história do GPA. Bora passar para frente e conversar sobre currículo. Que eu estava falando que não é uma coisa tão comum aqui no Brasil, né? Um aluno fazer currículo. Mas o modelo é meio que de um currículo de trabalho mesmo. A diferença é que normalmente vocês não têm tanta experiência de trabalho, mas se tiver, pode pôr, tá? Você vai colocar lá suas extracurriculares, você vai colocar lá seus prêmios, suas honors, se vocês têm alguma coisa. Vão colocar lá education, o nome da escola, vai colocar o seu GPA. Então, é um currículo básico mesmo, com as suas informações, tanto de educação, quanto de extracurriculares e de trabalho, se houver. Vai ser parte desse pacote para o Admission Officer conseguir ter uma noção de quem você é, do que você fez na sua jornada aí do ensino médio. Extracurriculares. Gente, as extracurriculares também dão pano para manga. Dão muita conversa. Mas, basicamente, extracurricular é tudo que você faz fora da sala de aula. Então, tudo extra, além do currículo escolar. Tudo fora das matérias, né? Então, desde um clube do livro até uma startup. Tipo, eu já tive aluno que abriu uma startup. Tudo isso conta como extracurricular.
fazer aqueles summer camps, qualquer coisa realmente que seja fora do currículo acadêmico. Por que elas são tão importantes, gente? Eles valorizam muito o que o aluno faz fora da sala de aula, sabe? E isso é uma coisa que para a gente é um pouco complicado, aqui não é tão valorizado, né? As escolas aqui, muito pelo contrário, eu vejo as escolas aqui de BH, gente, os meninos têm aula o dia inteiro, eles ficam o dia inteiro dentro da escola, não tem nem horário para fazer uma extracurricular direito, é super complicado. Realmente aqui não é muito valorizado. Até a questão de tempo para fazer, por causa da forma como as escolas aqui são, eu entendo isso. Mas assim, a gente tem que achar a forma de fazer. Não é uma coisa que eu vou passar a mão na cabeça de vocês e falar assim, eu sei que é diferente, então tudo bem nada, porque eles não vão entender. Vocês precisam se organizar para fazerem suas extracurriculares. Por que elas são tão importantes assim? Além deles avaliarem e considerarem como uma coisa importante, eles acham que mostra outro lado seu, uma coisa fora do acadêmico, ajuda a mostrar a sua personalidade, ajuda a mostrar o que você gosta, o que você não gosta, o que você é bom, o que você não é. Então, elas são realmente, assim, super importantes para application. Eu falo que elas têm 4 pilares, os 4 pilares das extracurriculares. O Matheus também fala sobre isso nas aulas dele. Basicamente, o que a gente tem que tentar mostrar nas nossas atividades extracurriculares? Não quer dizer que toda atividade que você fizer tem que ter os 4 pilares presentes, tá? A gente pode fazer coisas complementares. Uma atividade mostra mais uma paixão sua. Então, tipo, uma atividade que você gosta de fazer, que é realmente uma paixão. Às vezes, para mim, uma coisa que mostraria paixão seria alguma coisa relacionada à leitura. Então, eu talvez fizesse um clube do livro, uma coisa assim. Também mostrar habilidade ou talento. Então, nisso aí, entra desde, sei lá, talento musical e tal. Ano passado mesmo eu tive um aluno que ele tocava viola na filarmônica e tal. Então, claro, era uma extracurricular super forte. Ou também que mostre habilidade. Então, por exemplo, essa minha aluna que eu falei que está em Dartmouth, ela conseguia meio que misturar as coisas, porque a paixão dela era a área de genética, ela gostava de biologia e de genética. Então, as extracurriculares dela, ela fez, por exemplo, ela correu atrás de participar de uma pesquisa. Então, ela conseguiu que um professor aqui da Universidade Federal aqui de Minas Gerais deixasse ela ser, tipo, assistente de pesquisa na área dela, na área que ela gostava. Então, misturou a paixão dela pela área com habilidade para poder, né, trabalhar como pesquisadora, tipo assistente de pesquisa. Resultado. Então, uma atividade que traga resultado, que chegue a algum lugar, né? Então, pode ser desde, no caso aí da pesquisa, por exemplo, foi uma atividade que trouxe resultado, eles acabaram publicando essa pesquisa. Então, tem um resultado palpável para contar daquela experiência, né? E impacto. Impacto é uma coisa interessante. Isso entra muito aí na questão, por exemplo, do trabalho voluntário. Tem vários alunos, inclusive nessa época, que eu sei que uma questão é, pandemia, não está podendo sair de casa, o que eu vou fazer de extracurricular, né? Mas eu tenho vários alunos que criaram coisas super interessantes online nesse último ano aí de lockdown. Eu tive um aluno que criou um grupo para dar aulas de inglês, então ele começou a dar aula de inglês de graça para pessoas em situação mais vulnerável, que não tinham como pagar, especialmente gente que tinha perdido emprego durante a quarentena. Então tem um impacto real aí, né? E você criar coisa assim mostra proatividade, né? Mostra que você é proativo, que você tem essa característica de tomar a iniciativa. Isso é muito importante também. Então, teve esse aluno que fez isso. O que mais? Eu tô com uma aluna desse ano que ela criou um projeto de coisa de autocuidado. Então, ela dá aula online de, tipo, automaquiagem para mulheres, para, tipo, procurar emprego. Ela fez uma parceria com a comunidade daqui, e aí tem essas aulas online que ela faz
de autocuidado, e ela agora tá, tipo, indo para uma segunda fase, assim. Ela tá fazendo uma parceria com uma marca de maquiagem para poder fazer doação de maquiagem. Então, olha que legal, sabe? São coisas que, sei lá, às vezes olhando de fora parece muito assim, ai, porque fez parceria com não sei o que lá, é muito difícil e tal, mas não é. Quando a gente começa a pesquisar e a correr atrás, a gente descobre um monte de coisa que dá para a gente fazer. E vou te falar, em todos esses casos que eu contei, os pilares estavam aí meio misturados. No caso dessa aluna mesmo da aula de automaquiagem, ela ama maquiagem. Nas nossas aulas direto a gente conversa sobre maquiagem. Então, tá aí misturado com a ideia de paixão. Com o aluno que dava as aulas de inglês, ele também adora isso, ele adora inglês. E isso aparece, sabe? Quem avalia a sua application consegue perceber pelo tempo que você ficou ali numa atividade, pelo tanto que você desenvolveu aquilo, eles conseguem ter uma noção do que você gosta, do que você não gosta, qual que é a sua paixão, e isso ajuda eles a te avaliarem, ajuda eles a saberem um pouco mais sobre você, pessoa, e não só você, aluno, e suas notas, sabe? Essa é a geral sobre extracurriculares. Agora eu quero falar sobre outro ponto importantíssimo, que são as essays. As redações, gente, elas são, assim, eu diria que uma das coisas mais importantes da sua application. Você ter uma redação forte, um personal statement forte, vai fazer toda a diferença na sua application, de verdade. Então, assim, primeiro falar sobre nomes, né? Essay é o nome geral para redação. Qualquer redação chama essay. Dentro da application, a gente tem a essay mais clássica, que é o personal statement. Esse personal statement, normalmente, quem está usando o Common App, que eu já falei que a maioria a gente usa ele. Dentro do Common App tem lá os 6 tópicos de personal statement que você pode escolher para escrever sobre eles. Se vocês olharem lá os tópicos, vocês vão ver que são todos voltados para você, para te conhecer. Então, perguntam sobre alguma coisa que você superou, ou sobre alguma experiência que você teve que te mudou uma forma de você pensar em alguma coisa. São todas querendo saber sobre você, pessoa. Eu falo que é a hora que vocês têm de brilhar, sabe? De verdade. É a hora de se destacar. Porque quando você pensa, se você for pensar assim na application como um todo, até um certo ponto, tá todo mundo meio igual. Vamos supor, quem vai aplicar, vamos lá, sei lá, Harvard. O povo vai pesquisar, vai saber que o GPA médio lá é 4, sei lá, vamos pôr 4.0, que o SAT médio é 1.500. Então, assim, tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Qual vai ser a primeira coisa para te diferenciar? As essays. A redação vai ser o primeiro ponto de você se destacar e mostrar a sua personalidade, mostrar o que você tem a mais ali, sabe? Mas o principal é, saber escolher bem o tema. Então, escolher um dos prompts, um dos tópicos que realmente te permita aparecer de uma forma boa, sabe? Se destacar. E saber desenvolver bem a redação. Um dos maiores problemas de redação do personal statement é a pessoa querer contar a vida inteira. Tem demais, o aluno quer contar a vida inteira dele. Tem uns que às vezes literalmente começa contando desde quando eu era criança, tarará, tarará. Não é isso, gente. Eles não querem saber a história da sua vida inteira. Eles querem saber algum ponto da sua personalidade, algum ponto da sua vida que fez alguma diferença ali para você, sabe? Saber escolher um tópico que vá te ajudar nisso é super importante. Escolher o que falar de forma que você não vai ficar falando coisas aleatórias, você vai realmente desenvolver uma história com começo, meio e fim, é o que há de mais importante num personal statement. Além disso, além do personal statement, a gente tem também os supplemental essays, que são redações suplementares. Normalmente tem muita faculdade que pede, muita universidade que pede. São umas redações a mais, normalmente mais curtinhas, mas nem sempre, viu? Ano passado mesmo eu vi umas com os alunos que era tipo 400 palavras ou até mais. Normalmente dentro de temas, né? Por que você quer essa universidade? Por que você quer esse major que você escolheu? Então eles entram um pouco nessa história de why alguma coisa, sabe? Why major, why the school? O que a gente tem que lembrar nesse tipo de redação? Ainda é sobre nós,
sabe? Então ainda é sua parte ali de se destacar. Não é lugar de ficar puxando o saco da faculdade. Claro que mencionar se eles estão te perguntando por que aquela universidade, claro que você vai ter que falar o que você gostou nela, o que te chamou atenção e tal. Mas tem formas de fazer isso, sabe? Não é para fazer aquela coisa assim de entrar no site e ver ali na primeira página falar, tem um departamento disso com o professor tal que faz tal experimento que é muito bacana. E aí vocês vão e só colocam aqui lá, e tem um departamento tal com o professor tal, parará, que é muito legal. Eles sabem disso, sabe? Então, é muito mais sobre a conexão sua com a universidade do que, essa universidade é maravilhosa, sabe? Separar um bom tempo para fazê-las. Deixar para fazer em cima da hora, tipo, application é em dezembro, aí vocês vão começar a fazer em novembro. Não façam isso, gente. Porque um essay bem desenvolvido, ele leva meses entre você sentar, escolher o tema, fazer um brainstorming, depois fazer um primeiro rascunho, pedir alguém para ler, para dar palpite, depois voltar e melhorar aquele rascunho, depois editar uma vez, editar outra. Então, assim, são meses, sabe? Não deixem para fazer em cima da hora, não façam isso. Montem, inclusive, uma coisa importante para application que eu acho montem uma tabela, quando vocês já estiverem com a college list pronta, montem uma tabela com a universidade, quais que são os essays que você tem que fazer para ela, quais que são os prazos, para você ter aquela visão geral de o que você tem que fazer para cada uma, até para você ter visão se tem temas ali que são similares, que dá para você adaptar, usar tipo um acontecimento da sua vida para falar para várias redações diferentes. Lembrando que, falando de redações diferentes, estou falando supplemental essays, tá? Porque personal statement é um que vai para todas as universidades. Escolham bem, tenham tempo para poder desenvolver de maneira tranquila, voltar e revisar e voltar de novo e por aí vai, ok? Bora para as cartas de recomendação. Gente, carta de recomendação, outra parte super importante. E para gente é uma parte um pouco complicada, porque os professores daqui não estão muito acostumados a dar carta de recomendação. Aí o que acontece? O professor te dá aquela carta genérica, falando assim, porque o fulano de tal é um excelente aluno, ele só tira notas 10, ele participa muito da aula. Gente, não é isso que eles querem saber. O que faz uma carta ser boa? É a carta que fala do aluno especificamente, que conta caso do aluno. Eu falo isso, sabe? Que carta que conta caso do aluno, que fala, ao invés de, ele é muito participativo, não. A gente fez um projeto X que ele tomou a iniciativa de juntar um grupo e fazer isso e aquilo, então ele realmente mostrou que ele gosta da matéria e participa muito. O que é importante para a carta de recomendação? Então, já que a gente não pode escrever, tem que pedir para o professor, escolher bem o professor, né? Então, não adianta você pedir para um professor aleatório, que nem vai saber direito quem você é, que vai ter que olhar no carômetro para lembrar quem você é, porque ele vai te dar uma carta genérica. Então, é melhor você pedir para um professor que te conhece bem e não tem nada a ver com a área, tá? Então, tipo, eu que quero fazer, Otávio quer fazer ciência da computação. Então eu vou pedir para o meu professor de matemática. Não necessariamente. Se quiser e se você se dá bem com o seu professor de matemática, ótimo, pode pedir. Mas se não for o caso, não tem problema. Não tem essa ligação, sabe? Você pode estar aplicando para a ciência da computação e ter uma carta de recomendação do professor de inglês. Tanto faz, não tem esse problema. Desde que seja uma carta boa para você. Outra coisa que é legal de fazer em carta de recomendação é pedir, não pedir, mas tipo, avisar já no início do terceiro ano, avisar que você vai precisar de uma carta de recomendação no fim do ano. Porque isso deixa os professores mais atentos, sabe? Eu tenho muito aluno que faz isso. No início do ano, já conversam com os professores, até para explicar que eles estão se dedicando a esse negócio de estudar fora, esse sonho de estudar fora, então que eles têm essas atividades a mais para fazer e tal. Tem muita escola e muito professor que é compreensível em relação a isso. E aí eles vão e falam, que eu no fim do ano eu vou precisar de uma carta de recomendação sua e tal. Isso é legal, que o professor presta mais atenção em você, sabe? Então chega lá para o fim do ano, ele vai lembrar melhor, vai ter mais casos para contar sobre você. Isso faz muita diferença. Uma carta de recomendação boa, gente, tipo, ela não vai ser o fator que vai te fazer passar, mas ela pode fazer muita diferença.
Vou contar um caso para vocês. Aqui tá falando já aqui que a gente tem que pedir uma para um counselor, que é tipo o seu coordenador ou o diretor da escola, alguém com um cargo mais alto, e duas de professor. E a gente pode pedir as cartas opcionais, que são os que a gente chama de other recommenders. Esses outros recomendadores podem ser pessoas de fora. Pode ser seu professor de inglês, pode ser, sei lá, professor de teatro que você faz, coisas de fora da escola, sabe? E aí, vou contar para vocês um caso de uma carta que eu fiz para uma aluna minha. Eu, professora de inglês dela, tutora, né? Professora particular. Então, não tinha ligação nenhuma com a escola. Eu entrei como other recommender na application dela. Eu fiz uma carta de, tipo, nem uma página. Foi uma página a carta. Eu sou bem direta, sabe? Não gosto de ficar enrolando, não. E ela é uma aluna sensacional. Eu podia ter ficado falando que, nossa, que ela só tira nota maravilhosa. Ela só faz coisa maravilhosa. Olha o tanto de medalha que ela já ganhou, que piriri pororô. Mas aí, ao invés disso, eu resolvi focar nela como pessoa. Eu falei que ela é uma pessoa sensacional, super attentive, tipo, ela é super atenciosa, presta atenção na gente, cuidadosa. E aí contei um caso específico de uma vez que eu tenho uma filha pequena, eu tenho uma filha de 4 anos. E na época que essa aluna foi minha aluna, minha filha não tinha nenhum ano, ela foi no primeiro ano da Helena. E aí a Helena teve, tipo, a primeira febre dela na vida, e eu tive que desmarcar a aula dessa aluna. Aí eu mandei mensagem para ela, falei, a Helena tá com febre, não vou poder dar aula hoje, vamos remarcar e tal. E aí ela deu super atenção e falou que, lógico, sem problema nenhum e tal, e que meu avô é médico, tem um consultório em tal lugar, se você precisar levar lá, se precisar fazer isso, fazer aquilo. Aí eu contei esse caso, sabe? De como eu achei super legal a forma como ela foi, assim, empática e se colocou à disposição e mostrando como ela é atenciosa com as pessoas. Então, assim, um caso simples, nada demais, mas que fez diferença. Ela depois foi aceita num monte de lugar. Dentre eles, ela foi aceita em Princeton. E na carta de aceite, eles mencionaram especificamente que fez diferença a minha carta. A forma como eu mostrei ela, mostrei esse lado pessoal. Eles falaram especificamente que mostrou ela como pessoa e não só como aluna. Então, vocês verem a importância de uma carta de recomendação. Como que pode... Óbvio que ela não foi aprovada por causa da minha carta. Ela tinha um currículo sensacional, mas a minha carta talvez tenha ajudado a chamar a atenção para ela, sabe? A eles notarem um pouco mais dela e avaliarem ela com mais cuidado, sabendo que ela é uma pessoa boa, como eu falei na minha carta. Por que eu estou contando isso? Para vocês saberem quem escolher para dar a carta para vocês e cultivarem relações, né? Não estou falando em questão de interesse nem nada, de forma alguma. É aquela questão do networking mesmo, né? Assim, que na época da escola é bem isso, é de tipo... Você perceber com qual professor você tem mais afinidade, de você participar de coisas com ele, de você ajudar no que for possível, de criar mesmo uma conexão com as pessoas que depois pode acabar virando uma recomendação legal para vocês. Então, carta de recomendação super importante, saibam quem escolher para fazer para vocês, hein? E por último, a gente tem as entrevistas, que elas são bem específicas, assim. Primeiro que não é toda universidade que faz com todos os alunos, seria até impossível, né? Muita gente. Tem algumas universidades que fazem, já é mais para o fim do processo, normalmente. Então, já assim, lá para o fim do ano, lá para novembro, dezembro, começam a acontecer essas entrevistas. A universidade entra em contato com você, normalmente é um alumni, então, um ex-aluno da universidade, normalmente, tá? Às vezes pode ser gente da própria faculdade, mas é muito comum que seja ex-aluno que faz essa entrevista para saber um pouco mais sobre você, para te conhecer um pouco mais, para ver se bate ali o perfil do aluno com a universidade. E acho que uma das coisas mais legais de entrevista é lembrar que não é só você que está tentando convencê-los que você quer ir para lá. Eles do lado de lá também têm que te convencer que lá é uma universidade legal. Então, isso te dá ideia para você poder desenvolver uma conversa, sabe? Fazer perguntas,
querer saber mais sobre a universidade, sobre a vida na universidade, porque é justamente sobre isso, por isso que muitas vezes a entrevista é com ex-alunos, que aí rola conversa de como que é a vida no campus, o que eles têm de atividades e tal, e isso ajuda vocês a pensarem no que perguntar, porque vocês não podem só ficar respondendo, né? Não é só unilateral o negócio, não. Eles vão querer saber se vocês têm perguntas a fazer e, pelo amor de Deus, vocês não vão mandar pergunta daquele tipo que, tipo, se eu entrar no site em 10 segundos eu acho a resposta. Não faz esse tipo de pergunta, né, gente? Então, uma pergunta mais inteligente é justamente esse tipo de coisa ali do campus, da universidade em si, da vida lá, que vai trazer uma conexão maior com quem está te entrevistando e com a universidade. E no mais, tipo, just be yourself. Eu falo isso com todos os meus alunos, quando o aluno manda assim, ai, tal universidade marcou entrevista, eu tenho entrevista, sei lá que dia e tal, o que eu faço, o que eu tenho que treinar e tal. Eu falo, just be yourself, sabe? De verdade, seja você mesmo, fale, né, de maneira, óbvio, não é tipo se mostrando, mas saiba vender seu peixe, sabe? De maneira que você se destaque. Essa foi a geral do sistema holístico. O sistema holístico é o pilar da application. Você entender como o sistema funciona, o que é importante você fazer, como que você tem que encarar no seu ensino médio. Eu acho legal aqui que a gente tem alunos que já comentaram que vão aplicar no fim do ano que vem. Quer dizer, vocês ainda têm praticamente 2 anos, né? Esse ano que ainda tem muita coisa pela frente e o ano que vem para poder fazer atividades extracurriculares, correr atrás de ter relações com professores, criar relações com professores que vocês vão desenvolver alguma atividade na escola, alguma coisa assim. Então, fico feliz com isso. Eu adoro quando eu pego alunos que ainda não precisam só ficar, tipo, tá no último ano, às vezes ainda não fez nada, então não fez nada, eu digo de extracurricular e tal. E aí fica um ano muito puxado. Não é que não dá, tá? Eu tenho vários alunos assim que fizeram tudo no terceiro ano e deu bom na application, mas é legal ter um tempo de planejamento.